Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os sonhos de Deus para cada um de nós. Esse é o título do nosso recolhimento. E ao pensar nessa frase, que Deus tem um sonho para cada um de nós, eu acho que é algo que todos nós podemos entender, com relativa facilidade, essa verdade, de que Deus, nosso Senhor, tem um plano para cada um de nós. E esse plano, e já vou direto ao ponto, esse plano de Deus, o que Deus sonha para cada um de nós, nada mais é do que a sua contemplação na vida eterna. Nós fomos criados, a doutrina católica, o catecismo da Igreja Católica nos ensina que nós fomos criados por Deus por amor e para poder gozar da visão beatífica lá no céu. A visão de Deus no céu. O céu é essa visão beatífica. Nós, criados por Deus, e por amor, não só criados, mas destinados a uma vida eterna, a uma vida de felicidade plena. Nosso Senhor, Ele nos ensina então o caminho, Deus nos revelou qual é o caminho. Qual é o caminho que leva ao céu? E o caminho que leva ao céu é o caminho da correspondência à graça de Deus. O Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos dá graça, essa ajuda de Deus, essa força de Deus, essa luz de Deus, A graça de Deus chega até nós como luz para enxergar o caminho, para enxergar o que é necessário fazer. E dentre tantas parábolas contadas por nosso Senhor Jesus Cristo, essas histórias que Jesus contou, fazendo comparações e muitas vezes até exagerando em alguns elementos, Parábola significa comparação e muitas vezes nessas comparações Jesus ele faz exageros, certas hipérboles para que as ideias fiquem claras. E uma que eu queria trazer aqui, que é uma parábola muitas vezes meditada, muitas vezes lida no Evangelho das missas de domingo ao longo do ano, algumas vezes pelo menos, e que fala justamente dessa necessidade de corresponder à graça de Deus. Quer dizer, é Jesus querendo mostrar para os discípulos, para aqueles que ouviam a sua pregação, a necessidade dessa correspondência. Nosso Senhor diz assim: o reino dos céus, narrado no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. É São Mateus quem nos narra essa cena.
O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um, e depois partiu. Então, menciona a parábola das 10 virgens, que é explicada anteriormente, e já inicia a segunda, nesse capítulo 25 de São Mateus, inicia uma segunda parábola, também falando dessa correspondência à graça de Deus. A parábola dos talentos, a imagem de um rei, de um senhor muito rico que distribui essa quantia de dinheiro, talento, usado aqui a palavra talento na parábola de Jesus, não era propriamente uma moeda, era uma quantidade, era um valor que equivalia a aproximadamente 34 quilos de prata. Então aí começa o exagero, as hipérboles de Jesus, quer dizer, é muito dinheiro. Um talento pode parecer pouco, à primeira vista, que não era pouco, Quer dizer, um talento correspondia a mais ou menos 6.000 denários. E denário era o valor de um dia de trabalho. Quer dizer, vários anos de trabalho era um talento. Quer dizer, um trabalhador, um simples trabalhador, levaria mais ou menos uns 15, 17 anos para conseguir um talento. Então, nosso Senhor está mostrando que, quer dizer, Deus distribui os seus dons, os seus talentos para cada um de nós, agora, de acordo com a capacidade de cada um de nós. E queria comentar essa frase, no versículo 15 do capítulo 25, Jesus fala, que a um deu 5, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus sabe qual é a nossa capacidade. Deus sabe do que somos capazes. E Deus distribui os seus talentos e exige, vamos ver aqui nas próximas cenas dessa parábola, Deus exige um resultado, Deus exige um fruto desse nosso esforço por render os talentos, sabendo do que cada um de nós é capaz. Deus não nos pede algo que não sejamos capazes de fazer. Claro que esse ser capaz de fazer já se entende que é apoiado na graça de Deus, apoiado em Deus. Não é que vamos resolver sozinhos, e essa ideia é importantíssima, da gente exercitar na nossa vida cristã, e toda a nossa vida, em todas as lutas e todos os desafios da nossa vida, que a gente entenda, e é o que a gente pede a Deus nosso Senhor, a Jesus presente aqui no sacrário, Senhor, que eu entenda que eu não posso pretender avançar na minha vida, em qualquer âmbito da minha vida, sobretudo no âmbito espiritual, eu não posso pretender avançar sozinho, sem me apoiar em Deus, Não dá certo, quer dizer, a pessoa ela já começa errando, porque ela quer ir sozinha, ela quer resolver sozinha as coisas. Mas voltemos agora para as palavras de Cristo nessa parábola. Nosso Senhor continua dizendo, olha, logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e fê-los produzir e ganhou outros 5. Ganhou 5, recebeu 5 e lucrou outros 5. O mesmo aconteceu com aquele que recebeu 2 talentos. Mas, aí vem um mas, na parábola contada por Jesus. Mas o que recebeu apenas 1 talento
que já vimos que não era pouco, era bastante coisa, né? Foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. Pediu-lhes contas, né, do que fizeram, né, com tudo aquilo, né? Nós conhecemos a história, né? O que recebeu 5 talentos e rendeu outros 5, o que recebeu 2, foram elogiados, né? Porque disseram: Senhor, olha, aqui está, o Senhor me confiou 5 e aqui estão outros 5 que eu lucrei. O Senhor me confiou e eu ganhei, né? Quer dizer, frutifiquei, coloquei para render, né? Trabalhei isso daqui. E os 2 recebem um elogio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na figura do dono, né, dessa parábola. Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Foram elogiados, receberam o elogio e receberam ainda a recompensa do Senhor. Não só um elogio, mas também uma recompensa, né? Vem regozijar-te com teu Senhor. É uma imagem da vida eterna, né? Vem estar comigo na vida eterna, porque você rendeu os seus talentos. Por fim, já estamos no versículo 24, por fim, o que recebeu um só talento, disse ao Senhor: Senhor, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Poderia parecer, né, uma pessoa prudente, né, precavida, né, não quis perder, não quis correr o risco de perder aquilo que foi recebido. Poderia parecer algo bom, mas Jesus já fala, por que ele fez isso? Ele teve medo. E atuar por medo não é a conduta excelente. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso. Ele fala que teve medo, e o Senhor já diz: mau e preguiçoso. Não é só medo, não. Mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. E o final dessa parábola, eu acho que nos impressiona a todos, né? Jesus pede, contando essa história, né? O Senhor da parábola pede para tirar o talento desse homem, tira esse talento desse homem e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, mais uma vez, uma repreensão dura, né? Servo inútil. Os outros escutaram: muito bem, servo bom e fiel. Esse daqui escutou: servo inútil. A esse, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Uma alusão ao inferno. Uma alusão, né, no contexto em que Jesus está falando. Jesus contou essa parábola para falar do reino dos céus. Então fica muito claro que uns serão premiados, receberão o reino dos céus, e outros serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É a imagem do inferno. Isso daqui Jesus está falando: há inferno e há céu. Há uma recompensa e há uma condenação. E nosso Senhor nos conta essa parábola, porque todas as parábolas, toda a palavra de Deus,
ela é viva. Então essa história aqui, essa parábola, Jesus ele não contou só há 2000 anos para aquele povo lá da Palestina, do povo judeu, né? Jesus, ele conta essa parábola todos os dias para cada um de nós, querendo nos alertar. Jesus está nos alertando: olha, eu tenho um plano para você. Agora, você precisa... Eu tenho um plano, eu estou te dando talentos. A uns Deus nos entregou 5, 2, 1, depende. E tanto faz, reparem, tanto faz. O que recebeu 5, lucrou 5, recebeu 2, lucrou 2. Jesus não esperava que o de 2 lucrasse 10, né? O de 5, 15. Não, cada um aquilo que é possível, aquilo que é capaz, aquilo que Deus capacita. Mas ao que tem um, nosso Senhor estaria esperando. Então, olha, cadê o outro 1? Te dei 1. O que você lucrou? Ah, não, eu, por medo, por preguiça, preferi ficar à toa e enterrei o seu talento. E agora eu desenterrei e te entreguei. No máximo, lá tirei um pouco de terra que estava lá, né? Aquele tanto de prata, né? Cheio de terra. Deu uma limpadinha, te devolvo o que o Senhor me entregou, estou te devolvendo, né? Olha, não é essa a lógica, né? A lógica de Deus não é essa. O que Deus nos pede não é isso, né? Não é viver uma vida cômoda, uma vida acomodada, com ideais baixos. O Senhor nos pede ideais nobres, ideais elevados. O Senhor nos mostra: olha, não fomos feitos por Deus para enterrar os talentos que recebemos. A gente tem que ter muito cuidado, né, com essa falsa prudência, essa falsa humildade, que às vezes pode passar pela nossa cabeça, pelo nosso coração, né? Não vale a pena arriscar, né? Eu sou tão pobrezinho, coitado de mim, né? Eu posso pouca coisa, então vamos aqui, né? Vamos aqui fazer o mínimo para não ir para o inferno. E a gente pode estar se enganando, porque Deus não pede mínimos, né? Deus pede santidade. E ontem Papa Leão canonizou, né, os primeiros santos do pontificado de Papa Leão XIV. 2 jovens, né, o Frassati, Pier Giorgio Frassati, 24 anos, morreu por poliomielite, né? Não existia vacina naquela época, então morreu jovem, 24 anos, uma doença que hoje é totalmente prevenível pela vacinação, pelas vacinas, o famoso Zé Gotinha, né? A polio hoje é desse jeito, né? Que se imuniza as crianças contra esse vírus. E o Carlo Acutis, mais jovem ainda, 15 anos, também morreu por uma doença, acho que foi leucemia, se não me engano, né? Leucemia. 15 anos. Santos. Isso me fez recordar, né, que os videntes de Fátima, né, 2 morreram criança, né? O Francisco e a Jacinta, ali ao redor de 8, 10 anos, não lembro agora exatamente a idade deles, mas, de novo, né, crianças santas, né? Carlo Acutis, 15 anos, santo, né? Numa sociedade que aos 15 anos, né, o mundo, o que o mundo fala, hein? Para crianças, para adolescentes de 15 anos. Curte a vida, pega todas, né? Masturbação, pornografia, enganação, né? Drogas. Carlo Acutis, santo, 15 anos, santo, né? Coração puro, quer dizer, rendeu os talentos que Deus lhe deu.
Tem uma homilia de São José Maria, que ele comenta essa parábola dos talentos. É uma homilia que está no livro Amigos de Deus, intitulada O Tesouro do Tempo. E ali ele diz assim, comentando a conduta desse, que recebeu um talento e que enterrou o talento, né? Ele diz assim, comporta-se de uma forma que se poderia qualificar como esperteza de matuto. Pensa, raciocina com aquele cérebro pequenino e decide. Cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Que ocupação, e aí São José Maria nos faz essa pergunta, né? Que ocupação escolherá depois esse homem? Se abandonou o seu instrumento de trabalho? Decide optar irresponsavelmente pelo comodismo de devolver apenas o que lhe entregaram. Dedicar-se-á a matar os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos, a vida. Os outros afadigam-se, negociam, empenham-se nobremente em restituir mais do que receberam. Aliás, o legítimo fruto, porque a recomendação foi muito concreta: negociai até que eu volte. Encarregai-vos desse trabalho para conseguires algum lucro até que o dono regresse. Mas ele não. Ele inutiliza a sua existência. Olha como é importante, né, que cada um de nós estamos aqui no recolhimento justamente pedindo luzes ao Senhor para percebermos em que aspectos da nossa vida talvez nós nos pareçamos com esse servo aqui, esse servo inútil, que perde o tempo, que gasta o tempo com coisas fúteis, com coisas menos importantes. Olha, penso agora naqueles que estão aposentados. Sei que é a minoria do público que me escuta, né? Então, pelo menos eu estou correndo o risco de ferir poucas suscetibilidades, né? Se eu falo dos aposentados, porque são a minoria desse público, né? O que fazer com a vida, né, quando se está aposentado? Não, mas não vou ferir suscetibilidade de aposentado, não. Acho que serve para todo mundo mesmo, né? Todo mundo, qualquer época da vida. É jovem e menos jovem, e trabalhador e aposentado, e quem está casado e quem está solteiro, quem tem 12 filhos e quem não tem filho. Olha, isso daqui é para todos nós. Deus sabe em que circunstâncias nós estamos. Por isso essa diferença de talentos. 5, 2, 1. E poderíamos ampliar, né? 10, 9, 8, 15, 3, meio talento, né? Já que um talento é muita coisa, né? Então meio talento. Então, olha, cada um de nós pode algo. Cada um de nós recebeu muitos dons de Deus. E cada um de nós deve pensar, né, o que Deus quer que eu faça. Quer dizer, o render os talentos é um modo da gente conquistar o céu. É o modo da gente corresponder à graça de Deus. É o modo da gente passar pela vida fazendo o bem. O foco é esse, é fazer o bem. Bem, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o maior bem. Agora, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu todos os mandamentos no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Agora, como amar ao próximo? Há milhões de formas para se amar o próximo. Vai depender das circunstâncias. Quer dizer, como que eu amo o meu próximo na minha família? É diferente de como eu amo o meu próximo no ambiente de trabalho. Então, reparem, são diversos âmbitos da nossa vida
diversos cenários da nossa vida, circunstâncias distintas, e que para cada uma delas a gente tem que perguntar para Deus: Senhor, e aqui, nesse contexto, nesse lugar, com essas pessoas, o que significa para mim, nesse lugar, render os talentos? Que talentos são esses, Jesus? Que talentos são esses? Então, pedir luzes ao Senhor. Senhor, que eu veja o que o Senhor espera de mim em cada momento. E São José Maria, mais adiante, ele diz assim, olha que frase, hein? Quando o cristão mata o seu tempo na terra, coloca-se em perigo de matar o seu céu. Continua explicando. Quando por egoísmo se retrai, se esconde, se desinteressa. Quem ama a Deus não se limita a entregar o que tem, o que é, não só o que tem, mas o que nós somos, né? Não se limita a entregar o que tem e o que é ao serviço de Cristo. Dá-se Ele mesmo. Essa entrega de todo o nosso ser, uma entrega generosa, um gastar-se pelos outros. Amar é querer o bem. Então, gastar-se pelos outros, porque eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem para aqueles que estão perto de mim. Família, primeiríssimo lugar, esposa, filhos, irmãos, pai, mãe. Mas também no trabalho, o trabalho que nós entregamos, quer dizer, pessoas serão beneficiadas por esse trabalho, direto ou indiretamente. Que trabalho que entrego, que qualidade eu entrego no meu trabalho? E São José Maria nos recorda aqui, seguindo as palavras de Cristo, desse egoísmo, esse egoísmo que faz que nós nos escondamos, que nós nos desinteressemos pelos outros, porque o egoísta, em quem que ele pensa? Ele pensa só nele, ele não vai gastar tempo com os outros, ele não vai gastar tempo para visitar uma pessoa em situação de rua, para visitar uma creche, para visitar um asilo, para visitar os presos. Eu gastar tempo com os outros? Não, eu tenho muito o que fazer. Tudo relacionado a ele, Olha, eu mencionei essas situações, mas a gente poderia até pensar um pouco antes, Quer dizer, quanto tempo que eu gasto para um colega de trabalho ou para um vizinho que pede a minha ajuda. Quer dizer, fulano, eu estou com um problema, aqui em casa, você poderia me ajudar? Ou fulano, eu estou precisando fazer uma viagem, você poderia ficar com os meus filhos aí 3 dias? Vou precisar fazer uma viagem com a minha esposa aqui, de uma viagem urgente, sei lá, morreu um parente não sei aonde, e temos que ir lá, e você poderia? Será que estamos abertos a ajudar de verdade, a nos entregarmos, a gastar tempo com os outros, para os outros? São José Maria comenta também, o que acontece, Meu. Pensam, dizem e fazem muitos. Que coisa tão aborrecida. E isso acontece com as pessoas que, ao pecado da soberba, acrescenta a preguiça e a negligência. A soberba, o egoísmo, pensar só em si mesmo, nas suas coisas,
E que, obviamente, aí vem a preguiça, eu gastar tempo com os outros, eu tenho preguiça de ser humano, né? Tenho preguiça dos outros. Desculpe, esfarrapada, né? Porque a gente convive em sociedade. Né? Então a gente tem que conviver com as pessoas. Somos seres sociais, né? Vamos terminando essa primeira meditação, pedindo a Nossa Senhora, Maria Santíssima, porque se tem uma pessoa, né, que rendeu todos os talentos que recebeu, né? Todos, né? Quer dizer, é a que mais recebeu talentos de Deus. É Nossa Senhora Santíssima, Puríssima, né? Imaculada. Hoje, inclusive, é festa de Nossa Senhora, né? É a festa da Natividade, né? O aniversário de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, né? 9 meses depois da anunciação, da Conceição Imaculada, né? Da Concepção Imaculada, 8 de dezembro. 8 de dezembro, passam-se 9 meses, né? Estamos aqui, 8 de setembro, então, na Natividade, dia que Nossa Senhora nasceu. Né? Festa de Nossa Senhora, dia de Nossa Senhora. Mais uma vez o exemplo de Maria Santíssima, né? De uma criatura de Deus, a mais santa, que correspondeu totalmente ao que Deus pediu para ela. Então que ela, nossa mãe, nos ajude a enxergar o que Deus me pede, nas minhas circunstâncias, na minha vida concreta, no meu dia a dia. O que Deus me pede? Quais são esses talentos que Deus me entrega cada dia e que o Senhor me pede para cultivá-los, frutificá-los, render esses talentos, trabalhar esses talentos? Que Nossa Senhora nos ajude a perceber, a enxergar, e também a ter força, né? Essa força que vem do amor de Deus, para podermos corresponder a tanta graça que nós recebemos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Com frequência, orgulhamos-nos neciamente dos dons e talentos recebidos. Que tens tu que não hajas recebido de Deus? E se o recebestes, por que te glorias como se não tivesse recebido? Cultivo no meu interior, motivo por uma verdadeira humildade, um profundo agradecimento a Deus por tudo que tenho recebido dele. Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um, 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Penso com entusiasmo na maneira de desenvolver os talentos recebidos de Deus para cumprir a missão que Ele me confiou. Eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. Percebo que há perto de mim pessoas com talentos que, postos a serviço de Deus, poderia render muito. Sei dar valor, sem inveja nem comparações, aos talentos dos outros.
Como os ajudo a melhorá-los e colocá-los a serviço de Deus e do próximo? Queres curar-te? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Desejo que Deus faça de mim um instrumento de sua graça para ajudar a curar muitas pessoas. Trato os meus amigos como Jesus o faria, com grande delicadeza, respeito e carinho. Rezo por eles e procuro descobrir-lhes horizontes de vida, respeitando a sua liberdade. Jesus disse-lhe: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Tenho o desejo de ser ajudado, estando aberto aos bons conselhos que me possam dar os meus amigos, companheiros e familiares. Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste tema, título, os sonhos de Deus para cada um de nós, em a outra parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos aqui tirar algumas lições, sobre justamente isso, o que Deus espera de nós. E dessa vez, não é uma parábola que Jesus contou, não é uma história que Jesus contou, não foi uma comparação que Jesus fez, foi uma cena que Jesus viveu e que os discípulos testemunharam, viram o que aconteceu. E o que aconteceu? Que cena é que eu queria trazer aqui? É a cena que São João narra no capítulo 5º do seu Evangelho. Ele começa dizendo assim, São João começa situando, onde que aconteceu essa cena? Então ele diz, há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, uma piscina, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Então, o local, essa piscina, esse tanque localizado fora da muralha de Jerusalém, na região noroeste da muralha, também chamada probática, por estar perto, esse tanque, perto da porta chamada probática, ou porta das ovelhas, que era justamente a porta, o portão da muralha de Jerusalém, pelo qual as ovelhas, os animais, não só as ovelhas, o gado também, quer dizer, aqueles animais que seriam sacrificados no templo de Jerusalém entravam por ali. Achados arqueológicos, no final do século XIX, se encontraram vestígios dessa piscina escavada na pedra, tinha um formato trapezoidal, e uma das coisas que alguns críticos do Evangelho, da Escritura, diziam, como que pode uma piscina ter 5 pórticos? Quer dizer, são 4 lados, 4 pórticos. Não tem um 5º pórtico, Só que justamente nessas escavações se encontrou, um 5º pórtico que dividia o tanque em duas metades. Mais uma vez, quer dizer, os achados arqueológicos comprovando, que o que os evangelhos contam é verdade, não é historinha para boi dormir, não é invenção dos evangelistas, São inspirados por Deus, não é uma invenção humana. Continua o evangelista dizendo, nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de doentes, de cegos, de coxos e de paralíticos que esperavam o movimento da água. Explica, que de tempos em tempos o anjo do Senhor descia e as águas se punham em movimento, e o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse.
Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Muito tempo, não? 38 anos. Vendo deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, Jesus lhe perguntou. Uma pergunta que pode parecer assim, retórica ou com uma resposta óbvia, né? Queres ficar curado? 38 anos, poderia parecer que não, né? Olha, essa água aqui já foi agitada muitas vezes. Como quem diz, por que você não fez nada? Né? Claro, Jesus não pergunta isso, mas ele pergunta, queres ficar curado? Isso daqui é importante. Olha, tudo na nossa vida, ou tudo que Deus nos pede, no fundo é uma pergunta. É essa pergunta. Quer dizer, você quer ficar curado? Você quer ser santo? Você quer ir para o céu? Você quer fazer o bem e evitar o mal? Você quer me seguir? Reparem, é a liberdade humana. Está aqui um talento que também foi dado por Deus, né? Deus nos fez livres. Porque Deus quer que o amemos livremente. E falar de liberdade é falar de amor, né? Não existe amor que não seja livre. Quer dizer, alguém já pensou em obrigar uma pessoa a amar outra? Não dá para fazer isso. Eu te obrigo a amar tal pessoa. No máximo, o que a gente consegue é que as pessoas apertem as mãos, né? Ou dêem um abraço. Externamente se vive a educação, digamos assim, mas amor, de querer o bem daquela pessoa, eu não posso forçar alguém a fazer isso. Quer dizer, quando a gente ama, a gente ama porque a gente quer amar. Eu quero o bem dessa pessoa, eu quero, vontade é minha. E Deus conosco, é assim que ele faz. É assim que é a nossa vida, né? Deus pergunta, você quer? Quer dizer, eu não vou te obrigar. Eu vou te mostrar o caminho. É Deus falando com a gente, hein? Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te dizer o que está certo e o que está errado. Os 10 mandamentos, é isso. É Deus mostrando o que faz bem e o que não faz bem. Então Deus fala, Deus mostra, Deus ensina. E o que a gente faz? Né? Como é que a gente recebe esse ensinamento de Deus? Né? Como é que a gente recebe essa orientação de Deus? 10 mandamentos. Quer dizer, o que Deus nos pede, olha, grande parte do que Deus nos pede já está ali nos 10 mandamentos. Por isso que, de vez em quando, é bom a gente repassar os 10 mandamentos, para a gente ver, será que eu não estou deixando alguma coisa para trás? Né? Ou será que eu não estou fazendo algo errado, achando que é certo? O que pode acontecer. Pode acontecer por uma falta de formação, por uma falta de estudo, por uma falta de catequese, às vezes sem culpa da nossa parte, outras vezes por culpa própria. Pode acontecer da gente achar que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Quando na verdade pode ter algumas coisas da lei de Deus que a gente não está fazendo. Voltamos aqui para a cena. Jesus pergunta para o doente, 38 anos, doente lá, prostrado naquele lugar: queres ficar curado? A resposta do enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, ele tentava ir. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim.
Olha que situação, né? Olha que situação. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. E eu sozinho, eu não dou conta. Eu não dou conta. Olha, nós conhecemos a cena e nós sabemos o que Jesus fez. Jesus olhou para ele e lhe disse, simplesmente, levanta-te, toma o teu leito e anda. É o jeito como Jesus cura esse homem. Jesus teve compaixão desse homem. Jesus sabia perfeitamente que ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Então Jesus pergunta para que se tornasse público, né, o motivo. Olha, ninguém me ajuda. Olha, e isso daqui é uma repreensão para nós. Quer dizer, esse é algo, é um talento, é um pedido que o Senhor nos faz. Assim como o coração de Cristo se enterneceu daquele homem, Jesus teve misericórdia daquele homem. Repare, nesse caso, esse homem, pelo menos externamente, ele não estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, igual aquele cego, né? Outra passagem, o cego que fica gritando, pedindo a Jesus a cura. Esse daqui não. Esse daqui nem conhecia quem era Jesus. Esse aqui foi o contrário, foi Jesus que foi ao encontro dele. É Jesus nos mostrando que nós também, muitas vezes, não podemos esperar que as pessoas venham até nós pedir ajuda. Quer dizer, um cristão, um católico, ele tem que fazer esse movimento, a gente tem que fazer esse movimento de ir em direção, ir ao encontro. Papa Francisco não falava tanto da igreja em saída? É isso. Papa Francisco não inventou nada novo. Ele só ensinou algo que Jesus já ensinava, só isso. A igreja em saída, quer dizer, a igreja, ou seja, nós, cada um de nós, batizados, somos igreja. Então, igreja em saída sou eu. Eu vou ao encontro das pessoas? Ou eu fico sentado na minha poltrona, esperando que venham me pedir algo? E sabemos, né, que muitas vezes a nossa cara não é de muitos amigos, né? A nossa cara não é tão simpática, quer dizer, às vezes nem os filhos se atrevem a chegar perto da poltrona, porque vê a cara do pai, aquela cara, vou pegar leve, tá? Aquela cara rabugenta, né? Então o filho, a filha olha para aquela cara e fala, eu? Chegar perto? Não, desculpa, não, para quê? Eu não, né? É mais fácil gritar, mãe! Aí vai tudo atrás da mãe, né? Então, será? Então vamos, pergunta para os pais, hein? Será que eu, pai, eu sou de fácil acesso? Os meus filhos, a minha esposa, em primeiro lugar, esposa, tá? A minha esposa tem acesso a mim? Quer dizer, eu vivo de modo que as pessoas querem estar comigo? As pessoas têm essa liberdade de virem falar comigo, de me interromper se for o caso, né? Quer dizer, a esposa, querido, podemos falar de algo? Agora não. Pai, pode me ajudar nisso daqui? Estou muito ocupado. O que a esposa, o que os filhos entendem? Ele não tem tempo para mim. O trabalho dele é mais importante do que eu. E aí, a esposa e os filhos, e os amigos, e os familiares, poderiam dizer a mesma coisa que esse doente disse para Jesus:
Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quer dizer, aquele ali, né, aquele esposo, aquele pai, aquele colega, aquele amigo, que não está disponível. Não está disponível. Não está disponível para quê? Para amar. Porque servir aos outros é manifestação de amor. Ou pelo menos o modo como Jesus nos pede para viver o serviço é assim. É fruto do amor, né? Quer dizer, por que eu sirvo? É para que a pessoa pare de encher minha paciência? Não, o motivo não é esse, né? Eu vou fazer logo o que estão me pedindo para ver se me deixam em paz. A motivação correta é essa? Não, essa não é. Ainda que seja às vezes o que a gente dá conta, né? Mas a meta não é essa, hein? A meta é fazer por amor. Quer dizer, é uma entrega de amor. Estou entregando o meu tempo. Estou entregando a minha melhor versão, eu estou entregando para quem eu amo, né? Estou gastando o meu tempo com aqueles que eu amo. Então, essa passagem do Evangelho é uma grande repreensão, é nosso Senhor nos mostrando, né? Quantas vezes as pessoas que estão perto de nós não encontram em nós essa ajuda, esse ombro amigo, essa pessoa com quem podem contar. Então, o Senhor nos fala do valor da amizade, que é amor, amizade é amor, amor de amizade, a amizade com os nossos familiares, primeiro a esposa, depois os filhos, né? E os pais, e os irmãos, e os primos, todos os familiares, né? E um vizinho, e um colega de trabalho. Olha, um católico tem que ter um coração universal. A gente tem que ter um coração aberto a todas as pessoas. Tem uma tertúlia, um encontro familiar com São José Maria, que está gravado, tá aí no YouTube. Eu não sei como encontrá-lo, mas está no YouTube, eu sei que está no YouTube, né? Quer dizer, não sei não, eu sei, mas agora não estou lembrado. Mas São José Maria fala assim, né? Quer dizer, cabem todos, e ele repete, todos, cabem todos onde? No nosso coração. Ele está falando disso, está falando da caridade cristã. Cabem todos no nosso coração. Aí ele começa a dizer, né? Os da frente e os de trás, os da esquerda e os da direita, os de cima e os de baixo, cabem todos. E isso é evangélico, isso é o ensinamento de Cristo. Isso é Jesus Cristo que na cruz escuta um dos ladrões dizer, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus acolhe o bom ladrão, São Dimas, a tradição nos diz o nome, São Dimas, de ladrão a santo. Está vendo? Nós podemos ter futuro, né? Se até São Dimas é santo, né? Se até o bom ladrão é santo, eu acho que a gente também pode conseguir a santidade, certo? Jesus não repele o Dimas, né? Seu ladrão miserável, né? Querendo conquistar o paraíso nos 47 do segundo tempo, não vai não, né? Vai para o inferno, é o que você merece. Foi o que Jesus falou? Não. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a fórmula de canonização. Jesus em vida já revelou para ele que você vai para o céu. Você conseguiu. Bom ladrão roubou o céu, né? Você conseguiu, né? Roubou o coração de Jesus. Jesus se compadeceu com aquele homem, né? Porque percebeu, claro, óbvio, né? Deus percebe que ele estava verdadeiramente arrependido. Ou seja, houve uma conversão verdadeira. Nos 47 do segundo tempo, sim.
Mas o que importa é a conversão. Ok, nós não sabemos quando será o nosso 47 do segundo tempo. Por isso, é melhor a gente querer se converter logo, né? Assim, o quanto antes, a gente não sabe quando é que vai ser o fim. Eu amo falar do infarto fulminante, né? Por definição, não tem volta, né? É fulminante. E como é que eu sei se vai acontecer ou não? Não sei. Não sei. A gente não sabe, Deus não fala quando a gente vai morrer, onde que a gente vai morrer, de que jeito a gente vai morrer, a gente não sabe. Bom, né? É bom a gente estar sempre preparado. E se for hoje? Estou preparado? Né? Quer dizer, combati o bom combate, posso dizer igual São Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, fui fiel. Né? Será que eu posso receber esse elogio de Cristo, né? Muito bem, servo bom e fiel. Servo fiel, bom e fiel. Olha, há muito o que fazer, né? Quando a gente pensa nesse capítulo aqui da caridade, do fazer o bem aos outros, aos demais, né? Que ninguém possa dizer que, o fulano estava perto de mim, mas ele nunca me ajudou. Imagina a gente ter que escutar isso, né? Lá no juízo particular, né? A gente morreu, logo em seguida a gente vai ser julgado, e aí Jesus fala assim, e que tanto de gente perto de você, o que você fez? Você ajudou? Você ajudou aquele pessoal a se converter? Você deu testemunho de vida? Você convidou aquele povo para o retiro? Não adianta convidar, que as vagas aqui estão tudo cheio, tá? Não adianta, para o ano que vem. Não, estou brincando, tem mais um esse ano aí, quem sabe tem mais um retiro aí para vocês, né? Para quem não foi ainda, quem sabe? Falar da confissão. Caro amigo, há quanto tempo você não se confessa? Com quem? Confessa, né? O que é isso? Sacramento da confissão, nunca ouviu falar? Sim, eu ouvi falar, na catequese da primeira comunhão, quando eu tinha 8 anos. Eu ouvi falar. Né? Mas nem para a primeira comunhão eu fiz, não. Eu faltei no dia. No dia lá da primeira comunhão, eu faltei a confissão que tinha antes e comunguei mesmo, assim, primeira comunhão, sem confessar. E continuo aí, e estou vivo, estou bem, está tudo ótimo na minha vida. Para que confessar? O padre é um ser humano como eu. Aquelas histórias de sempre, ok? Mas é bom a gente... E aí, como é que eu respondo? Como é que eu vou responder? Tem um livro aí, da editora Cultor de Livro, acho que é assim, Deus, o Mundo e a Igreja. Perguntas e respostas. É livro desse ano, é lançamento, não estou ganhando nada, tá? Da editora. O livro é bom, né? Perguntas e respostas sobre Deus, o mundo e a igreja. São 33 capítulos tentando responder essas perguntas que o pessoal mais faz, né, nas catequeses aí, né? Além dos temas doutrinais que tem no site do Opus Dei, que são maravilhosos. Tem lá 36 temas, um grande resumo da doutrina católica lá, PDF bonitinho, né? Dá para baixar e estudar depois com calma, né? Os mais preguiçosos, quero dizer, ocupados, podem jogar no notebook LM e pedir lá um resumo. O resumo em áudio desse aplicativo é fantástico. Também não estou ganhando nada para fazer propaganda. Não estou fazendo propaganda, só estou mencionando, né? Bem que o pessoal podia me patrocinar aí, né? A editora, Google, né? Mas nada disso. Mas eu estava dizendo, olha, há muito o que fazer. E a igreja nos ensina, de um modo muito concreto, tem uma lista do que fazer. Que lista é essa, hein? Por exemplo, as obras de misericórdia. E a igreja nos ensina que há obras de misericórdia corporais e as espirituais, né? E são 14. Vamos recordá-las? Então, como é que a gente pode ajudar alguém, hein? Vamos lá, começando pelas 7 obras de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede.
dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. E vamos pensando, hein? Será que eu não posso fazer nada disso? Bem, dar de comer a quem tem fome. Primeiro a própria família, né? Sustentar a família, né? Botar o pão na mesa, né? Óbvio, em primeiro lugar é a família mesmo, né? Agora, mas será que além da família a gente não pode ajudar outras famílias em situações em situações de penúria? Vestir os nus. Hoje em dia o pessoal anda por aí meio que pelado, né? Então, toda a catequese sobre a virtude da modéstia, do pudor, da castidade, isso é urgente, urgentíssimo, né? Tudo bem, também tem um aspecto, né, do pessoal de rua, que às vezes está com a roupa suja, rasgada, então tudo bem. É um modo mais material de entregar roupa, também tem isso, né? Um cobertor nas noites de frio, sim, também o mais material é isso, né? Obras de misericórdia espirituais. Ensinar os ignorantes, ou seja, ensinar aquele que não sabe. Dar bom conselho. Isso no ambiente profissional é o tempo todo. Isso no ambiente familiar, quer dizer, os filhos estão o tempo todo pedindo conselho para os pais. Tudo bem que na fase da adolescência às vezes ficam meio revoltados e não querem saber, mas depois voltam. Passada a adolescência, né? E nem todo adolescente é rebelde, hein? Né? Né? Às vezes sim, às vezes não. Então varia, né? Mas mesmo os rebeldes, passam um tempo, eles voltam e aquilo que os pais ensinaram fica gravado, né? Corrigir os que erram. Então eu preciso estudar para saber o que está certo e o que está errado, né? Perdoar as injúrias. Né? Não é fácil perdoar, a gente tem essa experiência. Consolar os tristes, isso daqui é toda hora também, né? Uma sociedade ansiosa e deprimida, é o que mais tem, é tristeza nessa sociedade, né? Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Olha que maravilha. Vou repetir essa aqui. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sabe aquela pessoa no trânsito que te fechou? Sofrer com paciência as fraquezas do próximo, né? Sabe aquele funcionário que não entregou o que tinha prometido? Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Quer dizer, que é o dia inteiro, todo dia. E a 7ª obra de misericórdia espiritual, rezar a Deus por vivos e defuntos. Algo que podemos fazer todos os dias, o tempo todo. Rezar pelos vivos e pelos defuntos. Qualquer hora do dia eu posso rezar. Qualquer momento do dia, especialmente na Santa Missa, óbvio, né? Mas em qualquer momento do dia. Quanto que eu rezo, hein? Quanto que eu rezo? Pedindo a Deus pela conversão de um amigo, pedindo a Deus por uma cura de uma doença, ou pelo tratamento de uma doença, né? Pedindo a Deus por uma pessoa que acabou de morrer, e na missa de 7º dia, e nos dias seguintes, e um mês depois, e um ano depois, quer dizer, ter as pessoas no coração. Quando a gente tem as pessoas no coração, a gente reza por elas, porque a gente quer o bem delas, né? A gente quer o bem delas, então a gente reza por elas. A gente sabe que o melhor que a gente pode dar para alguém é Deus, né? Vamos terminando essa nossa segunda meditação, né? Ficam algumas ideias para trás, mas eu acho que com o que já foi dito, né, recordado, com certeza, né, temos bastante material para pensar, né? O que Deus me pede? Esse talento que Deus me deu, essa qualidade que Deus me deu, essa capacidade que Deus me deu para ajudar o meu próximo.
E como que eu tenho rendido esse talento, hein? A caridade, o amor ao próximo, ajudar as pessoas. Terminamos pedindo a Nossa Senhora, nossa Mãe, que ela nos dê essa força, esse amor, né? A força do amor, para que a gente realmente queira e possa ajudar a todos aqueles que Deus colocar ao nosso lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.